Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, cidadania significa principalmente segurança, mas não é isso que nós vimos recentemente, não é verdade? Na sua plenitude, a cidadania pressupõe, entre outros atributos, que todas as pessoas têm direito à segurança e que, na garantia desse direito, todas as pessoas sejam tratadas igualmente, sem nenhuma discriminação ou preconceito. Pois bem, com grande repercussão, 2 eventos recentes mostram que ainda estamos muito longe disso. O primeiro deles se deu no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. O jovem João Pedro Matos Pinto, de apenas 14 anos, foi morto em uma ação da polícia no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A polícia fazia uma operação contra o tráfico de drogas e invadiu a casa onde João Pedro, que estava abrigado por conta da pandemia, brincava com um amiguinho. E João Pedro foi baleado e morreu um pouco mais tarde, no dia 25 de maio, em Minneapolis, nos Estados Unidos. George Floyd foi morto por um policial quando já estava sob controle. Cenas impressionantes, filmadas no momento, mostram como Floyd foi controlado após supostamente ter praticado um pequeno delito, o uso de nota falsa. Dominado no chão por vários minutos, com a perna de um policial em seu pescoço, Floyd apenas dizia: "Eu não consigo respirar", expressão que acabou virando um bordão na denúncia contra o episódio. Por conta dessa conduta policial, Floyd veio a morrer algum tempo depois. O que há em comum entre esses 2 episódios? A violência policial extremada e o racismo, já que João Pedro e George Floyd eram negros e foram as vítimas dessas 2 condutas de extrema violência policial. O que essas condutas representam, professor? Essas condutas representam uma negação do direito das pessoas a ter segurança, o que exige uma polícia profissional e preparada, que use de maneira muito prudente a força e não de maneira extremada e irresponsável, como acabou acontecendo. Mas essas condutas também representam a negação do direito à igualdade, já que essa ação descontrolada da polícia costuma ter como alvo principalmente as pessoas mais vulneráveis e discriminadas, especialmente a população negra, que é vítima preferencial dessa violência arbitrária. Nesse quadro de violência policial injustificada, que atinge principalmente a população negra, a boa notícia é a forte reação da sociedade no Brasil e nos Estados Unidos. Nos eventos em prol da democracia no último final de semana do Brasil, houve várias referências justamente à necessidade de se combater a violência policial e o racismo. E nos Estados Unidos, as manifestações de rua vêm ganhando contornos muito impressionantes, mostrando realmente que a sociedade não aceita esse tipo de conduta. É realmente necessário afirmar o direito de todas as pessoas à plena cidadania, combatendo a discriminação racial e combatendo políticas de segurança pública que, na verdade, só geram cada vez mais insegurança. Esse foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, a democracia no Brasil está em risco? Na verdade, eu considero que a democracia no Brasil já foi ferida. Nós já perdemos vários elementos da democracia. No começo de conversa, o fato da presidente Dilma Rousseff ter sido cassada com argumentos especiosos, com acusações difíceis de provar e que serviram, na verdade, de pretexto para retirar alguém que tinha ficado impopular
Em primeiro lugar, por causa da crise econômica. Em segundo lugar, porque havia um descontentamento grande das elites com o PT. E terceiro, porque o PSDB tinha perdido 4 eleições consecutivas à presidência e tinha receio de ficar muito tempo, talvez definitivamente fora do páreo presidencial. Acho que tudo isso foi muito ruim. Compare com a Inglaterra. A Inglaterra votou o Brexit, muita gente se arrependeu, houve momentos em que poderia ter sido revista a votação do Brexit, mas os britânicos consideraram, dado que o voto foi esse, será respeitado, custe o que custar. Quer dizer, pode haver um dano, mas não vamos, depois da eleição feita, revisar, corrigir, dizer não era bem isso, as pessoas se enganaram, etc. Então eu acho que nós já temos essa falha na democracia que vem de uns anos para cá. Depois disso, tivemos o fato de que a substituição de Dilma Rousseff por Michel Temer representou uma virada de 180 graus na política brasileira, quer dizer, um projeto político que estava funcionando havia vários anos, já estava no 4º mandato consecutivo, foi trocado pelo projeto que tinha sido derrotado nas eleições. Não é fortuito que o candidato derrotado, Aécio Neves, estivesse todo orgulhoso e contente e vaidoso na posse de Michel Temer, logo depois do afastamento de Dilma pela Câmara. Então, isso é muito ruim, quer dizer, você não pode simplesmente trocar por completo um projeto político sem haver uma votação. Eu lembro que um tempo depois eu almocei com o presidente do Bundestag, do parlamento alemão, e ele comentou, a opinião dele, que Dilma não tinha mesmo condições de continuar no governo, mas que deveria ter havido eleições para legitimar a troca. Note, ele é do CDU, do partido de direita na Alemanha, o partido da Angela Merkel, mas a tese dele era essa, que ficou uma fragilidade de legitimidade na política brasileira em função da forma como se deu a retirada de Dilma Rousseff. E quanto ao governo Bolsonaro? E a questão piora muito com o governo Bolsonaro, porque agora nós temos constantemente infrações a leis, aos princípios da Constituição. Os primeiros artigos da Constituição dizem como deve ser a política externa brasileira, está tudo sendo desrespeitado. Dizem quais são as metas da sociedade brasileira, entre elas eliminar a miséria, reduzir a pobreza. Não está sendo respeitado. Leis que regulam o que deve ser feito em relação aos indígenas, às mulheres, aos negros, não estão sendo respeitadas. Então, tudo isso é muito complicado, muito preocupante, e todos esses são valores democráticos importantes que estão, na melhor das hipóteses, seriamente ameaçados na sociedade brasileira. E então, nós já estamos perdendo a democracia. Não é que nós corremos o risco de perder, nós estamos perdendo, e até agora o racha muito forte entre quem era PT e quem era PSDB impede que os grupos enfim, que prezam os direitos humanos se unam contra os inimigos dos direitos humanos que estão fazendo o que querem na sociedade brasileira agora. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, existe a possibilidade de uma piora no ambiente social? Tudo bem, Gabriel. A gente está numa situação muito difícil, né? A gente percebe nessas últimas semanas um presidente que vem atacando os demais poderes, né? Inclusive outras esferas de poder, né? Como os governadores, como se não existisse o Covid-19. A gente nem ouve, né, o presidente falando sobre essa questão do Covid-19, como se não existisse. E ele saindo pelas ruas, né, exatamente nesse contexto. Então existem alguns riscos que são muito graves. A pobreza vai aumentar, já vem aumentando com essa crise, né, do Covid-19, que tem afetado fortemente a economia, não só no Brasil, mas em vários países. Então a gente tem esse problema muito grave, que é o aumento da pobreza. Num país como o nosso, que não é um país pobre, mas que a pobreza ainda é um problema significativo, é muito ruim. E outro potencial problema é a possibilidade de uma crise mais forte, né? Um princípio de guerra civil. A gente viu nesse último final de semana já a briga
entre apoiadores do presidente e as pessoas que estavam protestando pela democracia, né? Defendendo a democracia, a liberdade. Então a gente já viu o início de confronto. E a gente percebe também nos Estados Unidos, né? Aquele crime bárbaro que ocorreu com o George Floyd vem gerando uma revolta da população muito grande. A gente está num momento onde as pessoas estão com os nervos à flor da pele, estão ansiosas, estão com medo. Então acho que é um cenário que acaba favorecendo o que a gente está vendo nos Estados Unidos. É um dos elementos aí, né? Não só pelo crime bárbaro, mas porque as pessoas estão numa situação mais complicada também. Então tudo isso está servindo de estopim para a liberação dessa energia, o que pode ocorrer no Brasil. Então isso acaba sendo muito consequência, né, da falta de bom senso, não só de liderança, mas de bom senso do nosso presidente em relação ao cargo que ele ocupa. E quais são os efeitos disso na economia? Na economia, o que a gente percebe é que esse ambiente de incerteza, em cima do cenário de incerteza que a gente já tem do Covid-19, que tem afetado muito fortemente não só consumo, mas também principalmente investimento, que investidor vai investir num cenário onde não se tem muita clareza do que vai acontecer, né, devido ao Covid-19, mas agora numa crise talvez até mais grave, porque pode ter efeitos de prazo talvez possa ser maior as consequências, né, de uma crise institucional, uma crise da população saindo para as ruas, revoltada. Um princípio aí de um embate muito forte entre diferentes grupos que defendem o presidente, que são a favor da democracia, que pode começar a crescer, e isso se tornaria um caldeirão aqui e certamente afasta ainda mais, né, os investidores, sobretudo aqueles investidores de longo prazo que estão investindo em capacidade produtiva, que estão investindo e apostando no país. Então isso acaba enfraquecendo muito a nossa economia. Esse ambiente de que o presidente vem aumentando a tensão, né? Ele vem aumentando a possibilidade de confrontos entre a população, entre os poderes, entre as diferentes esferas, né, do executivo. Então tudo isso certamente só tem aumentado a incerteza, só tem prejudicado o nosso país, e a gente percebe nesse momento como faz falta uma pessoa que de fato lidera o país, que toma nesse momento de crise do Covid-19, que estaria tomando as decisões para amenizar os efeitos dessa crise, para tentar levar o país de uma forma mais unida para frente. E fora que todo esse comportamento do nosso presidente também tem aumentado a exposição das pessoas ao Covid-19, que vai fazer com que a gente tenha mais dificuldade de conter essa doença e certamente com impactos negativos sobre a economia. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou comigo, Gabriel Soares, para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, se os dois olhos funcionam bem, por que não temos sempre a visão dupla? A visão dupla, ou diplopia, é parecido com aquele ditado que diz que 1 é pouco, 2 é bom, 3 já é demais. De fato, temos 2 olhos que funcionam como sofisticadas câmeras. Mas isso não nos confunde no dia a dia, porque ao longo da vida, muito precocemente, aprendemos a fundir as imagens e a interpretá-las de maneira única no cérebro. Isso não é uma simples adaptação a um recurso que vem duplo. Na verdade, ganhamos visão de profundidade, entendimento de, por exemplo, entre 2 objetos observados ao longe, qual está mais próximo, qual se aproxima com mais velocidade, pela combinação das imagens captadas pelos 2 olhos. Então, apesar de 2, a visão acaba sendo única e sofisticada, elaborada, porque ganha também aspectos de profundidade. É provável que quem me ouve aqui já tenha brincado um dia de produzir uma visão dupla. Basta aproximar os 2 olhos e perceber que as imagens que estão ao fundo acabam se deslocando uma da outra, então ficando duplicadas. Ou como disse uma vez um paciente, as pessoas estão clonadas por causa dessa visão dupla. Assim,
convergindo os olhos e percebendo as imagens ao fundo, como numa brincadeira de criança, observando os objetos se duplicarem na horizontal. Interessante, chamativo no início, mas acaba sendo um pouco cansativo, porque logo percebemos que, na verdade, são imagens em bloco, não duplas independentes na verdade. E se perceber a visão dupla, o que está acontecendo com a pessoa? A visão dupla, como doença, aparece quando o sistema que faz a movimentação dos olhos, por algum problema, começa a falhar. Músculos com dificuldade de contração, por problema nos nervos que fazem o comando ou problemas nos núcleos centrais que estão localizados no tronco cerebral. Por trás dessa manifestação, que é bastante incômoda na vida adulta, a diplopia, a visão dupla, o que temos é, provavelmente, um problema de irrigação, compressão, porque uma massa tumoral pode estar aborrecendo a conexão tanto sanguínea como axonal, a transmissão pelos nervos, ou um trauma que acaba, então, enfraquecendo, lesando alguns dos nervos e quebrando o fino e sincronizado balanço que existe entre os nervos que fazem esses comandos, a sincronia entre os dois lados, feita no tronco cerebral, e ou os delicados músculos que, atendendo a esses comandos, contraem e relaxam de maneira que os olhos trabalhem em harmonia. Assim, diante de manifestação como essa, que não é nada confortável e deve ser investigada detalhadamente, temos um problema neurológico, uma manifestação relacionada aos nervos, aos músculos, mais provavelmente do que aos olhos, pode estar causando essa manifestação. Assim, a busca se dará atrás de lesões observáveis em imagens do cérebro, exames de sangue, também para observar se o quadro pode ser inflamatório, infeccioso e de outra natureza, e dessa forma procurar causas e maneiras de abordar, uma vez que a manifestação, como eu já disse, é bastante desconfortável. Assim, conversamos hoje sobre a diplopia, a visão dupla, onde 2 imagens já é demais. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Ciência e Cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, quem foi o John Horton Conway? E qual foi a sua importância para a matemática? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, os elevados números de óbitos da atual pandemia, por um lado, reforçam a urgência de mobilização contra políticas públicas desastradas, que levarão a números ainda mais elevados de mortes evitáveis. Por outro, podemos ficar um pouco anestesiados e alheios ao sofrimento causado por cada vida humana perdida. Hoje quero falar um pouco sobre um grande matemático de origem britânica que faleceu em abril por complicações associadas à Covid-19. John Horton Conway nasceu em Liverpool, em 1937. Seu pai ganhava a vida jogando cartas e, posteriormente, trabalhou como técnico no laboratório de química de uma escola de ensino médio, onde estudaram George Harrison e Paul McCartney, conforme descrito em obituário publicado na revista Nature em 23 de maio. Conway foi extremamente polivalente, com contribuições importantes em vários ramos da matemática: teoria de grupos, análise, topologia, teoria de números, geometria, álgebra e teoria combinatória dos jogos. Seu interesse em matemática surgiu cedo. Já aos 11 anos manifestava desejo de ser matemático em Cambridge, onde obteve seu doutorado aos 26 anos. Ele foi professor na Universidade de Cambridge até 1987, quando se tornou von Neumann Professor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Sua paixão por jogos de todos os tipos o inspirou a desenvolver algumas de suas grandes contribuições, como a formulação de um novo conjunto dos números surreais que adiciona outros números ao conjunto dos números reais. John Conway tornou-se popularmente conhecido ao inventar um jogo que foi apresentado numa coluna de Martin Gardner na revista Scientific American em 1970. É um jogo de autômata celular chamado Jogo da Vida, com regras extremamente simples para simular a evolução de uma sociedade. Numa rede bidimensional, as células unitárias podem estar vivas ou mortas. Em cada iteração, as células podem continuar vivas, morrer ou nascer, dependendo da presença de outras células vivas entre as vizinhas.
As condições iniciais modificam tremendamente os padrões que se formam e também é possível mostrar que esse jogo é equivalente a um computador universal, uma máquina de Turing. Estima-se que em meados dos anos 1970, 1/4 dos computadores do mundo utilizavam esse jogo como protetor de tela. Conway deu contribuições importantes à teoria dos nós, uma área da topologia em que se estuda como fios se enovelam, criando cruzamentos que não podem ser simplesmente desfeitos. Esse estudo se estende a dimensões mais altas, como por exemplo 4 dimensões. É difícil visualizar objetos em mais de 3 dimensões, e por isso é útil examinar fatias desses objetos em dimensões menores. Como examinar as fatias de uma esfera tridimensional em 2 dimensões? Em seus trabalhos, em 1970, Conway descobriu um nó com 11 cruzamentos que intrigou matemáticos durante 50 anos sem que conseguissem demonstrar o seu comportamento mediante fatiamento. Você pode comentar o desenvolvimento recente em relação ao nó de Conway? Acho que a melhor homenagem póstuma que podemos fazer a cientistas é tratar dos seus legados. Em 19 de maio, Erika Klarreis descreveu em Quanta Magazine como uma estudante de doutorado resolveu em menos de uma semana um problema que estava aberto havia quase 50 anos. Lisa Piccirillo tomou conhecimento do problema intrigante sobre o nó de Conway numa conferência no verão de 2018. Parecia um desafio interessante para testar as técnicas que vinha desenvolvendo no seu doutorado no Texas. Ela tratou o problema como um hobby, permitindo-se trabalhar nele apenas à noite. Ao voltar para sua universidade, mencionou casualmente a solução para um dos professores. Ele ficou incrédulo e empolgado, e lhe disse que ela tinha que escrever imediatamente um artigo para a Annals of Mathematics, uma das revistas mais importantes da matemática. Lisa Piccirillo foi muito criativa ao aplicar uma técnica diferente e simples que ninguém tinha pensado em usar nesse problema. O artigo foi publicado em fevereiro de 2020 no Annals e ela obteve uma posição de professora no MIT. Conway deve ter tido o prazer de conhecer a solução ainda em vida e deve ter ficado orgulhoso dela. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussensweig.